E aí, minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Lana Nijara, sou psicóloga e hoje eu vou estar conversando com vocês sobre trauma psicológico ou traumas emocionais. E vamos falar sobre cinco formas mais comuns que os traumas acontecem, 5 contextos, situações mais comuns que quando acontecem na sua história podem ter te deixado alguns traumas. A gente vai conversar sobre isso. Ele veio através de uma live que eu fiz lá no meu Instagram. Eu faço lives todas as terças-feiras, chama Psicologia na Prática ao vivo, porque eu tenho o meu podcast também que sai episódios novos toda terça-feira. Inclusive, se você não segue ainda lá no Spotify, exclusivo Spotify, Psicologia na Prática. E tem o meu Instagram também, @LanaNijar. Se você ainda não me acompanha lá, depois você fica comigo por lá, porque eu compartilho meu dia a dia e também tem essas lives de toda terça-feira. Mas eu vou trazer aqui de uma forma resumida um pouco do que eu conversei com o pessoal lá naquele dia onde eu falei sobre traumas. Esse é um assunto que as pessoas perguntam bastante, tem sido um assunto que eu tenho visto bastante falado, principalmente por profissionais que trabalham com a infância, e eu tenho feito meu mestrado focado no desenvolvimento infantil, então eu comecei a estudar também um pouco mais recentemente sobre o impacto das coisas que acontecem na nossa infância, tem na nossa vida adulta. Um trauma, gente, ao contrário do que muita gente pensa, né, que um trauma é só quem passou por uma coisa muito grave, a morte de alguém, um acidente, uma violência, mas não necessariamente. É claro que situações como essa, eles têm um potencial traumático bem maior, né, pelas consequências dessas situações e tudo mais, mas situações às vezes que podem parecer até mais bobas, mas para quem experimenta pode ser traumático, vai depender da forma como a pessoa lida com aquilo, do nível de suporte que ela teve e tudo mais. Então, um trauma é qualquer situação que tenha gerado, né, um impacto negativo emocional muito intenso. E se foi repetido durante muitas vezes, pior ainda, mas pode ter sido uma situação com uma intensidade emocional negativa muito forte, ou podem ter sido várias situações repetitivas com um impacto também negativo emocionalmente. Então, esse termo, um trauma, né, se a gente pensa um trauma físico, ele né, eu não sou especialista aqui, não sou médica para falar, mas esse termo é bastante usado, né, em termos físicos mesmo, quando você tem um trauma em uma determinada região que foi causada por alguma ação externa, né, que causou ali como se fosse uma lesão, mas aquela região ficou traumatizada e ela sofre consequências daquilo. Então, basicamente, é como se você emocionalmente tivesse ali essa lesão que foi gerada por esse evento externo. Você sofre consequências, né? Se a gente for pensar na parte física, você tem dores, né? Carrega essas dores, qualquer coisa que toca naquele lugar pode te causar dor, e às vezes pode ser até um toque né, muito leve e vai te causar muita dor porque tá lesionado. E a mesma coisa um trauma emocional. Às vezes na vida adulta a gente tem reações que parecem para as outras pessoas desproporcionais ao que realmente aconteceu. Então é muito comum a gente ver isso, né? Pessoas minimizando o sofrimento de outras, falando, nossa, mas que frescura isso, não tem nada a ver, desproporcional com o que aconteceu. Mas se a gente for entender aonde aquela situação tocou, né? O que ocasionou a pessoa ficar tão sensível com um fator como aquele, a gente vai entendendo, olhando para a história da pessoa, que provavelmente ela passou por situações na infância dela que foram, de uma certa forma, traumáticas. Aqui estou falando principalmente da infância, mas também da adolescência. Claro que a gente pode sofrer traumas também na vida adulta, tá bom? Mas quando acontecem na infância e na adolescência, o potencial traumático, digamos assim, é muito maior. Por quê? Porque a gente tem muito menos ferramentas, muito menos habilidades, é muito mais vulnerável emocionalmente e também fisicamente nessas etapas do desenvolvimento. Então, é importante você olhar para a sua história, talvez se você percebe, às vezes a gente fala brincando, né? Nossa, eu sou traumatizada com isso, eu tenho trauma com relacionamento, eu tenho trauma com isso daqui, eu não posso lidar com isso, tenho trauma de ser rejeitado. Mas às vezes, se você olhar para a sua história, você vai entender melhor da onde veio esse medo, essa angústia, esse sentimento persistente que aparece em algumas situações. Por que você lida de forma às vezes tão extrema com algumas coisas?
você vai entendendo olhando para a sua história. E aí eu queria trazer aqui 5 principais situações que podem ser traumáticas, porque trazendo esses exemplos, você pode se identificar, se relacionar e vai fazer mais sentido para muitos de vocês que podem estar me ouvindo e falando assim, não sei se eu tive alguma coisa assim, não estou conseguindo agora pensar, então fica aqui comigo, a gente vai falar sobre esses 5 pontos. O primeiro deles é a invalidação constante de sentimentos. Pode ser bastante traumatizante para uma criança quando ela é invalidada o tempo inteiro por sentir o que ela está sentindo, por ser quem ela é, por se comportar da maneira que é o jeitinho dela. Então tem muitos ambientes familiares, né, contextos em que são extremamente invalidantes. Né? Talvez você tenha crescido, como alguns pacientes meus e pessoas que eu já conversei, cresceram em ambientes onde não podia chorar, não podia rir. Né? Eu lembro que eu tinha uma amiga que ia na minha casa e que a gente ria muito, a gente assim, tinha crises intensas de riso, assim, de ficar horas lá, se jogar no chão. E a minha casa, o meu padrasto, ele é uma pessoa bastante séria e dependendo do momento, ele dava uma limitada assim na nossa expressão, é claro, né, que também não dá pra gente se comportar de qualquer jeito a qualquer hora. Mas eu lembro de ser um pouco reprimida de uma determinada forma nessas expressões de riso, inclusive. Né? Quando ele estava no ambiente familiar, ele era um pouco mais sério, um pouco mais rígido. E isso não foi traumatizante, tá? Porque não foram coisas tão sérias, mas você imagina um ambiente onde todo momento você é recriminado, invalidado, você diz que você não pode se expressar daquela forma, que você não pode ser daquele jeito. Com certeza isso vai fazer com que essa criança cresça muito insegura, muito sem saber como agir, sem saber como se colocar no mundo. E isso pode ser algo traumatizante, né? Isso pode gerar um adulto, às vezes até bloqueado emocionalmente, porque não sabe hoje em dia como se expressar, de tanto que ele foi invalidado. Então isso pode sim ser um trauma para muitas pessoas que hoje não conseguem chorar, ou hoje são sensíveis demais, porque na época não eram validados. Então, nós somos seres extremamente complexos, muita coisa pode acontecer, tá? Mas, no geral, uma invalidação constante de sentimentos pode ser traumatizante. O segundo ponto que eu quero trazer com vocês aqui, que aí é um ponto mais conhecido, digamos assim, são os abusos sexuais ou físicos, né? Um abuso, quando ele acontece, seja sexual, seja numa agressão física, ele vai deixar muitas marcas. Eu gravei um podcast nesse mês de maio, porque a gente teve o dia, né, do combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, e eu gravei um episódio falando das consequências do abuso sexual que acontece na infância, as consequências que isso traz na vida adulta. E eu tive muitas mensagens, muitos feedbacks sobre esse episódio, e é muito mais comum do que a gente imagina. E é realmente muito difícil que a pessoa tenha passado por isso na infância e ela cresça sem nenhuma marca, sem nenhum trauma, digamos assim. Se você passou por isso na sua infância, né, falei aqui de abuso sexual, de abuso físico, mas também abuso emocional, psicológico, xingamentos, agressões, você ser realmente ali agredida, seja de qual forma for, quando criança e adolescente. Tu viola o teu valor como pessoa, a forma como a pessoa se vê. E os traumas, eles têm uma característica bem interessante e bem negativa, que é, por eles serem muito intensos, eles mudam significativamente a forma como a pessoa se enxerga e enxerga o mundo. Então ela vai necessariamente passar a se enxergar, né, no caso de um abuso sexual, como eu sou suja, eu sou indigna, eu sou culpada. No caso de um abuso emocional, psicológico, verbal e até físico, né, de eu não tenho valor, eu não sou boa o suficiente, né? Então, essas crenças sobre si mesma, elas são muito moldadas nessas experiências de agressão, de abuso. E também acontece muito de moldar a forma como a pessoa vê o mundo. Então, o mundo não é um lugar seguro, as pessoas elas vão sempre me machucar, as pessoas elas vão me fazer mal, eu preciso me proteger. Cada um vai criar o seu arsenal, digamos assim, de crenças para autoproteção.
mas isso não faz com que seja menos dolorido na vida adulta. O terceiro ponto, que pode ser bastante traumático e muita gente minimizava bastante nas gerações passadas, e hoje em dia eu sei que tem o risco às vezes de cair num lugar também de agora também não pode nada, mas a verdade é que o bullying, a depender da forma como ele é feito, a depender de com quem ele é feito, porque tem crianças, adolescentes que têm talvez um ambiente tão seguro em casa que desenvolveram uma confiança e habilidades para se defender de bullying e tudo mais, e lidam com aquilo de uma forma que acaba não sendo tão traumatizante. Agora, se você já era uma criança insegura, já era uma criança tímida, retraída, que não sabia se defender e ainda sofreu um bullying constante, intenso, de características que você também tinha insegurança, é muito provável que isso cause traumas. E quando o bullying vem junto com agressões físicas, então, muito pior. E é muito comum, tá, gente? A maioria das crianças que tinha sobrepeso na infância ou alguma característica física diferente sabe o que é isso e sabe o quanto é ruim. Eu era, quando criança, adolescente, muito magrinha, magricela mesmo, assim, e era chamada de muita coisa, de pau de vira-tripa, de Olivia Palito. E eu lembro, assim, não que isso tenha sido traumatizante pra mim, talvez tenha sido um pouco, mas eu carreguei aquilo durante um bom tempo e eu não gostava que as pessoas falassem, nem como um elogio que eu tava magra, por exemplo. Só que assim, eu lembro que foram coisas pontuais, uma ou duas vezes que falaram, mas ainda assim me machucou por um bom tempo. Então, imagina só uma coisa constante, diária, imagina o quanto isso pode ser prejudicial para a identidade, para a confiança, para a autoestima de uma criança. E quando isso leva marcas que a gente carrega até a vida adulta, quando isso ainda dói na minha vida adulta, quando eu ainda lembro com dor, é porque aquilo, de alguma forma, me traumatizou emocionalmente. Quarto ponto aqui, rejeição ou abandono, né? Bem clássico aqui, mas acontece muito também de você interpretar ou realmente ter sido rejeitado, abandonado, ou você ter interpretado algo que aconteceu como uma rejeição, como um abandono, e isso dependendo de quem fez, de como foi, pode ser muito traumatizante também. De repente, você é filho de pais separados e o seu pai, ele criou uma distância muito grande, ou ele abandonou a família, isso pode ser traumatizante. Então, tudo depende do contexto. Eu não estou falando aqui que todas essas situações são e ponto. Depende de uma série de fatores, mas são situações críticas, digamos assim. E o quinto ponto aqui são relacionamentos problemáticos na família. Então, ter crescido no meio de muita instabilidade, de muitas brigas, de relacionamentos abusivos dentro de casa, alienação parental, que é quando um pai coloca o outro contra o filho, né? Coloca o filho um contra o outro genitor, talvez uso e abuso de drogas, álcool dentro de casa. Então, ter crescido talvez não foi contra você diretamente, mas presenciado violência, presenciado brigas, presenciado abuso de substâncias, pode ser muito traumatizante, porque para uma criança ver e presenciar seus pais sofrendo, pessoas que ela ama sofrendo e não conseguir fazer nada, pode ser extremamente traumatizante. Esses são 5 contextos bastante comuns e você pode me perguntar, tá bom, Alana, vivi todas essas coisas, ou então vivi a maioria delas, o que eu faço, como que eu lido com isso? E é bastante complexo, eu não tenho como responder tudo isso em um vídeo, mas o primeiro passo importante é você reconhecer que você precisa de ajuda, que algo na sua história aconteceu, que você carrega marcas até hoje, que está trazendo um impacto na sua vida hoje e que você entende hoje o que aconteceu, talvez a partir dos exemplos que eu te dei, pode ter te dado alguns insights a mais. E depois disso, você vai ter que iniciar a sua jornada de reconstrução das suas crenças e da sua forma de enxergar o mundo como adulto e como adulta que você é hoje. E nesse processo vai ser muito importante a terapia. Então, a terapia, você ter ali um profissional que te escuta, que te ajuda, que entende de onde aquelas crenças vieram, que te ajuda a reestruturar essas crenças, o que é super possível. E dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente tem diversas ferramentas para isso, mas é importante que você busque essa ajuda. Então, eu vou deixar agora aqui num card e também na descrição desse episódio o link para minha clínica. Eu tenho uma clínica totalmente online com profissionais capacitadas que podem te ajudar
ajudar nessa jornada que eu comentei aqui. Se você tiver interesse em ter a nossa ajuda para encontrar uma profissional, é só clicar ali, preencher suas informações e a minha equipe vai entrar em contato com você nessa próxima semana. Então, não desista de você mesma nesse processo. Se você entende que você tem essas marcas, busque essa ajuda. E se vocês gostarem desse assunto e quiserem uma continuação, que eu esmiúce um pouco mais como trabalhar essas crenças, me conta aqui nos comentários e não deixa de curtir também esse vídeo, tá bom? Espero ter te ajudado, que tenha feito sentido e tenha te dado um pouco mais de clareza sobre a tua história e a história das pessoas que você convive. Um beijo, nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau!